A realidade de câmera, hoje, ela é uma realidade muito vasta, certo? E a gente não tem mais um paradigma muito claro para dizer, olha, só pode ser essa câmera, senão a gente não filma. Nesse momento eu estou sendo filmado por um celular legal, que tem uma câmera muito boa. Né? Eu prefiro o celular aqui para me filmar do que a câmera do webcam, a imagem fica melhor. E como é que se diz? É possível fazer um filme com celular, né? Tem sido feito filmes com celular. Não sei se vocês já viram um filme chamado Tangerine. É um dos primeiros filmes feitos assim com um iPhone. É um iPhone 6, se eu não me engano, ou seja, qualquer celular hoje de médio custo é superior àquele iPhone. Tinha uma brincadeira a mais, eles botaram uma lente para fazer uma lente, fazer uma imagem específica, mas fora isso é um iPhone. E tem uma boa discussão ali naquele filme sobre como filmar com um celular foi muito importante para a produção e para a naturalidade da produção, porque é um filme muito de rua, né? Com os atores para cima e para baixo na rua. E o diretor diz, olha, a princípio não havia uma questão de vou filmar com o celular, era a forma de resolver a produção naquele momento. A gente fez uns testes e foi satisfatório. Mas uma coisa que ele descobriu filmando o filme é que não chamava a atenção das pessoas na rua, ele filmar de celular, e aquilo produzia uma naturalidade do entorno, porque quando você vai com um equipamento gigante, uma câmera, as pessoas param para assistir um filme sendo filmado. Mas parecia que ele estava fazendo um selfie ali, então ele conseguiu capturar um entorno que não reagia à produção como se aquilo fosse um filme. Né? Então, havia uma naturalidade do bairro onde ele estava filmando que ele achou muito interessante, foi um efeito colateral. O filme tem muita pós-produção e tratamento da imagem, porque o iPhone 6 não é um celular que produz uma imagem legal, mas de uma forma geral é muito satisfatório aquela imagem. Né? E muito superior, quando eu comecei a trabalhar com vídeo e tal, muito superior às câmeras que eu usava, que eu já usei. Então, assim, o celular hoje é, talvez, a câmera que a gente tenha na mão e ela não pode ser subestimada como possibilidade de realização, certo? Para começar uma discussão. Então, eu vou falar um pouco sobre câmeras hoje, mas eu não queria que isso ficasse como um campo assim de eu estou sugerindo que você compre essa câmera. Se você não comprar essa câmera, você não tem condição de fazer um filme legal. Isso não é verdade, certo? E normalmente a realidade hoje é muito mais identificar quem possa conseguir uma câmera e não investir numa câmera para poder fazer um filme, né? Mas investir numa parceria com alguém traga uma câmera legal. De todo modo, é importante que a gente tenha no horizonte que câmera é só metade do problema. A lente é a outra metade. Não adianta você ter uma câmera muito top, muito legal, e ter uma lente meia boca. É como eu que preciso de óculos, tá com o grau errado, eu não vou enxergar direito. Então, normalmente, para se falar numa ideia de custo, a gente deve pensar em reservar para gastar nas lentes o mesmo que você gastou, pelo menos, com o corpo da câmera. Se sua câmera custou $800, você vai ter que botar uma lente de uns $800. Então, você tá fazendo aí um pacote de $1.600. Em termos ideais, hein, gente? Não estou, de novo, querendo aqui sugerir comprem as coisas. O Juvenal ia entrar aí e falar alguma coisa? Foi essa discussão que eu estava tendo ontem com o Tiago, que é do curso de cinema também. A gente estava vendo a possibilidade de, ao invés de comprar uma câmera, investir em um celular bom, assim, relativamente bom, e comprar um gimbalzinho. Um gimbal está custando, em média, gimbal de celular, uns R$500, assim. Aí, se pensando na possibilidade de que o celular, hoje em dia, ele tem 3, 4 câmeras, né, com a quantidade de megapixels legal, dá para se fazer um produto, assim, que, no caso, que a gente está trabalhando hoje em dia, que é mais publicidade, né, nessa pegada, assim. Então,
Acho que é mais vantajoso hoje em dia você investir em um celular bom para fazer os produtos do que em uma câmera também. Eu estava pensando até, eu uso uma T3i e celular, né? E eu tenho umas lentes assim que são mais ou menos. E eu estava pensando em deixar a câmera como secundária e utilizar o celular para produção de vídeo. Eu acho que vai sair muito melhor e mais em conta assim, do que fazer investimento em outra câmera agora. Porque realmente, se você parar para pensar, os preços são super altos para fazer upgrade, assim. E você empata uma grana, né? Porque, assim, se você vai investir numa coisa como essa, você precisa ter um cálculo de qual retorno você vai ter. E o retorno nem sempre é apenas dinheiro, tá? Então, por exemplo, eu já investi em câmera. 5 anos atrás, eu comprei uma Blackmagic Pocket. Eu não ganhei dinheiro com essa câmera, mas essa câmera me ajudou muito a entender imagem digital. Então, assim, a câmera me valeu como conhecimento, tá? Mas não me deu retorno. Eu não trabalhei comercialmente, eu não fiz nada com ela que me deu dinheiro. Mas ela me deu conhecimento e me abriu, digamos assim, a outros trabalhos que não são exatamente com câmera. Eu fiz muito trabalho de correção de cor e muita coisa veio do fato de eu ter entrado no universo de uma câmera que trabalha com imagem de uma forma mais profissional do que uma câmera DSLR, né? Que é uma outra linguagem. Mas você tem que se perguntar, tipo assim, se eu estou investindo 10 mil reais, 12 mil reais numa câmera hoje, se é que eu tenho essa grana, é bom ter clareza de que tipo de retorno você vai ter, né? Assim, isso vai viabilizar uma produção, isso vai me viabilizar entender uma série de configurações e de manejo de equipamento que vai me abrir opções no futuro. É interessante ter isso. E também é interessante não cair no fascínio de ter o objeto, né? Eu vejo muitos alunos que chegam no curso com muito esse tesão, assim, vou ter uma câmera porque é a câmera que vai me permitir ser um cineasta. E às vezes tem acesso, compra e vai para a gaveta, não usa, né? Então, assim, eu acho que minimamente, se você não está usando para fazer o filme, você tem que usar para estudar, né? Assim, minhas câmeras eu uso bastante nesse aspecto, assim, de testar, entender e ver como funciona, né? Exatamente. É o que eu penso também, de você pegar o material que você tem e também exprimir o máximo ali, né? Do que você tem, do que você faz e as possibilidades com aquele material. E assim, algo que eu sinto a necessidade hoje em dia é de filmar a 60 FPS ou 120. A minha câmera não faz isso. Então, a possibilidade que eu tenho, assim, que sairia em conta é fazer isso no celular. Sabe? Eu acho que é o mais viável hoje em dia, porque não faz sentido investir em uma câmera sem saber se eu vou ter um retorno imediato. E, óbvio, a gente não vai ter um retorno imediato por agora, né? Comprando um material desse. A questão do celular, especificamente, é que você precisa, mais do que o celular, você precisa de um software que permita você ter controle real sobre a imagem do celular. Porque o celular ele é um equipamento para o consumidor larga escala e não para um profissional da imagem. O profissional da imagem ele quer controlar a imagem, ele não quer o automático, né? O automático submete você a decisões que o celular está tomando, a câmera está tomando e que pode estragar a sua cena. Você precisa colocar a imagem no manual, digamos assim, ou seja, você ter controle sobre cada aspecto disso. O programa padrão da câmera do celular não vai te dar isso, né? Então você precisa ter programas específicos, existem programas gratuitos e pagos para isso. Esses programas são fundamentais, são os programas que vão te dar controle sobre exposição, sobre o ISO, sobre a abertura, em alguns casos, dependendo do celular, e principalmente vão te dar controle sobre a qualidade do arquivo que está sendo salvo. Porque o arquivo de vídeo que o celular salva, ele é feito para atender um consumidor que quer fazer um filminho para botar no YouTube. E ele é feito para ocupar pouco espaço. Isso significa que a compressão é elevada e isso pode comprometer a qualidade da imagem.
o aplicativo normal da câmera do celular não te dá uma boa qualidade de imagem. Geralmente, esses aplicativos específicos para filmagem permitem que você aumente a qualidade do arquivo, você vai consumir mais espaço, mas você vai ter uma imagem, digamos assim, que vai suportar que você faça tratamento depois dela, né? Por exemplo, uma coisa muito importante em qualquer câmera, tá? É como a câmera lida com o ruído, o grão natural da falta de luminosidade de uma imagem, o chuvisco, né? No celular, isso é muito importante. No celular, normalmente, o que acontece? O ruído é um grande inimigo da compressão. Então, para fazer a imagem pequena, o celular, o programa da câmera do celular, aplica uma limpeza de ruído. E essa limpeza de ruído ela é feita muito rápido, porque o celular precisa gravar o próximo frame, e geralmente isso produz uns quadrados, uns blocos, umas manchas na imagem. E você não quer isso. Na verdade, você quer o ruído. Você quer que a imagem tenha ruído. Então, uma das coisas legais desses programas é que eles permitem que você elimine a remoção de ruído no celular e ele vai te dar uma imagem granulada que na pós-produção, com o tempo necessário e com o software correto, você pode até eliminar aquele ruído de uma forma mais legal do que o celular te faz. Então, assim, ter acesso a programas que controlem o celular de uma forma mais legal é importante. Infelizmente, a Apple ela está na dianteira nesse aspecto. Por quê? Porque os softwares que são feitos para iPhone, eles sabem exatamente qual é o equipamento que está do outro lado. É um iPhone e só tem 2, 3 modelos no mercado. Então, os caras conseguem otimizar os softwares para dialogar com o iPhone de uma forma muito eficiente. Enquanto que na plataforma Android, os caras têm que lidar com milhares de padrões de hardware. Então, normalmente, para essa parte de manipular de uma forma mais sofisticada a imagem que o celular dá, o iPhone e os softwares para iPhone são melhores. Dialogam melhor com a capacidade do celular gravar e controlar a imagem. Eu não tenho iPhone, eu tenho. Eu gosto do Samsung Galaxy. Até há pouco tempo eu estava com o S7, que faz imagens muito legais. É um celular hoje baratíssimo, você compra de segunda mão, R$ 500, aí você compra um S7. E eu fiz filmes muito legais com o S7. Assim. Mostro e a galera, você vai usar o quê? Uma Blackmagic? Não, celular.
Estou agora com um S20 FE, troquei o meu, mas não brinquei muito com ele para vídeo, né? Ele tem três lentes e tal, mas geralmente a lente do meio é a melhorzinha para trabalhar com isso. Bom, mas assim, via de regra, não é apenas o celular, não é apenas a câmera do celular, é o software que vai permitir você ter controle sobre a imagem, principalmente sobre a qualidade do arquivo que está sendo salvo. E, via de regra, as pessoas ficam, digamos assim, o resultado é mais fácil de ser obtido com os iPhones, pelo tipo de plataforma que o iPhone oferece. Então, não é porque a câmera do iPhone é melhor, é porque o software controla melhor a câmera do iPhone. Essa é a lógica, tá? Mas é impossível trabalhar com Android, não. Como eu estou dizendo, eu gosto dos Galaxy, por exemplo. E trabalho com... Qual é o programinha que eu uso? Esqueci agora, é Filme... Esqueci. Depois eu passo para vocês o programinha que eu uso que permite controlar. Alguma dúvida até aqui? O Filmic Pro, né? Filmic Pro, exatamente. O Filmic Pro é legal. O Danilo também tem, né? Assim, Tenho. Uma bagaceira de celular, e isso é importante dizer. Eu não sei se isso é problema no iPhone, mas é problema em Android. Problema sim. O padrão de gravação de imagem do Android é o que eles chamam de frame rate inconstante. Uma câmera de vídeo normal, você diz para ele, eu quero gravar 24 quadros por segundo, 23, 976, 30 quadros por segundo. E ele vai gravar cravado 20 quadros por segundo. O celular oscila. Ele às vezes grava 26, às vezes grava 24. Aí o que acontece? Quando você joga na timeline, a sua timeline é toda certinha, mas não encaixa. Aí você tem uns pulos. Isso me destrói. Foi a maior broxação que eu tive. Adriano, isso causa algum problema de sync? Você viu isso? Depende do software que você está usando. Às vezes dá problema de sync, às vezes a galera manda converter com não sei o que lá, mas eu não tenho problema de sync, não. Eu tenho problema de drop frame. O frame pula. Isso é muito chato. Isso mata para mim o negócio. E é muito chato que você joga na timeline e seta, mesmo que você fez os vídeos na mesma hora, do mesmo jeito, você fez 10 vídeos, tudo setado igual. Aí você joga o primeiro na timeline e manda ele ajustar a timeline para aquele vídeo. Quando você joga o segundo, ele não dá certo. Aí porque fica um monte de vídeo assim. O frame rate como uma média do que ele fez, e aquele frame rate não é verdade, né? Aí fica cada vez que você joga um arquivo, ele fica pedindo algum tipo de processamento, aí a edição fica toda travada também. Agora, esse é um problema interessante, porque ele não é um problema do celular ou do vídeo. Se você assiste o vídeo no celular, você não vê o frame cair, não tem drop frame. Isso é um problema da edição. Quando você joga o vídeo numa timeline que quer frames constantes. Dizem que alguns softwares não dão esse problema. Que são softwares que lidam com a timeline de uma forma mais fluida. Eu não sei. Mas, assim, isso para mim foi a grande broxação de filmar com o celular. Porque eu acho que não é legal. Assim, no meio de uma cena você tem um drop frame. Né? Eu fico chateado com isso. Não sei se o iPhone tem esse problema. Por exemplo, no Tangerine eu não vi drop frame no Tangerine, assim, de ficar vendo que tem alguma coisa errada ali com a imagem. Tem formas de pós-processamento que você pode meio trucagem, meio plugin, de tipo assim, você usa um motion blue ali para ele criar o frame que está faltando. Mas é assim, uma coisa mais ninja de manipulação da imagem, tá? Então, assim, sendo de uma forma muito transparente, são duas coisas que você tem que lidar com o celular. De uma forma geral, você tem celular hoje que a qualidade da imagem é muito top, inclusive do vídeo, tá? Normalmente você ainda tem um problema com as altas luzes sendo clipadas no celular no modo vídeo, mas dá para lidar com isso. Você tem softwares que permitem um controle da exposição, lá, mas o meu problema é drop frame. Pelo menos com Android eu tenho isso. Danilo também tem uns. Danilo também é do Galaxy, né? Não sei se ainda está com o Galaxy, Danilo. Eu tô com o 10 agora.
Agora, você estava falando dos controles, o 10 permite todos esses controles, inclusive controlar o tipo de arquivo. Você controla a exposição, controla o ISO, controla a abertura. Ele tem um modo lá que ele chama de vídeo profissional, e você pode controlar tudo. Tem um fotômetrozinho que é bem legal, um foco manual, inclusive com aquelas referências de cor que são bem típicas das câmeras mais profissionais. Ele permite um controle. Eu não sei, eu fiquei com preguiça também de ficar sempre abrindo um outro aplicativo. Aí depois que eu vi que esse me dava a oportunidade de controlar um monte de coisa, eu fui deixando de lado os aplicativos, porque o próprio aplicativo da câmera, e eu acho que os Galaxy mais recentes, pelo que eu leio, eles estão muito batalhando por esse mercado, né? Então eles estão tentando oferecer o próprio aplicativo interno, lá o nativo dele, já com o máximo de possibilidades. E aí eu consigo esses controles. Agora, esse problema de jogar na timeline, esse é sempre recorrente. Aí nunca consegui me livrar desse. O Filmic Pro, que é um aplicativo e ele é pago, né? Assim, mas não é caro. Você vai morrer num celular de R$2.000, vai ficar chorando para pagar R$10 no aplicativo, é um pouco desproporcional, né? Mas o Filmic Pro, ele tem um módulozinho lá, um chaveamento, que ele diz frame rate fixo. Mas eu acho que ele luta com o celular, porque parece que existe uma questão seguinte: o Android ele não fornece acesso direto ao hardware de vídeo. Ele fornece o acesso ao vídeo já filmado, né? Então não tem muito. E parece que o iPhone ele dá melhor acesso. Você consegue, por isso que o iPhone geralmente vira um padrão um pouco mais sofisticado. Agora, eu não sei, inclusive eu já vi que o iPhone também tinha esse problema. Não sei se os iPhones novos têm esse problema. Mas, para mim, é o grande inimigo de usar celular de uma forma, assim, certeira. Esse negócio de drop frame, que eu acho que fica um elemento de... você controla tudo e não controla isso. Aí você tem no meio da cena um jump, né? Eu acho que é um problema. Você pode eliminar, faz mais cobertura do que o que você faria, né? E na edição você cobre o buraco ali de alguma forma. Então tem formas também de você lidar com isso. Mas aí estou sendo transparente em relação à realidade do que eu tive filmando com celular, né? Mas o celular você tem hoje 4K, frame rate alto para slow motion, é um negócio legal. Tem estabilização, mas eu não recomendo usar muito a estabilização do celular. Você ficar andando com o celular estabilizado, ele dá um wobbly assim, esquisito de imagem, né? Funciona, acho que para fotografia, mas para filmar, acho que um tripézinho é mais legal. Ou esses estabilizadores manuais, e aí você desliga a estabilização da câmera, porque senão ele fica fazendo geleia demais na imagem. Mas dá para fazer coisas legais com isso. E recomendo, talvez, se for investir, porque o Juvenal está pensando em investir nisso, talvez pegar um celular e fazer umas experiências para ver se isso não vai ser um problema, né? Em relação a câmeras, tá? O que é que a gente tem hoje? Basicamente, de novidade, até uns 15 anos atrás, a gente tinha uma realidade Canon no mercado muito forte. A Canon foi a empresa que... a Canon não é a que abre o mercado de DSLR. Quem abre o mercado de DSLR é a Nikon, com a D90, se eu não me engano. Mas é uma câmera que filmava de uma forma muito precária, mas é a primeira DSLR que filma, né? Mas aí depois a Canon entra com a 5D Mark II, e a 5D Mark II cria um fenômeno no campo do audiovisual, que é o fenômeno de filmar com câmera fotográfica. A 5D Mark II, a Mark I não filmava, se eu não me engano, o fenômeno começa com a Mark II. Ali por volta de 2009, 2010, não antes, 2005. Dizem, tem uma lenda aí de que essas câmeras começaram a filmar a pedido da CNN, num evento de mercado de equipamento para audiovisual. A CNN chegou e lançou um desafio para Canon e Nikon, disse:
Bicho, eu estou mandando repórter fotográfico para cobrir guerra, eu queria que o cara pudesse trazer um filminho, mas as câmeras fotográficas não filmavam. Câmeras fotográficas de espelho, tá? As câmeras de consumidor filmavam, mas a de espelho não filmava. Porque o espelho, ele tapa o sensor. Quando você está vendo a câmera DSLR, você está vendo a imagem que vem na lente que bate no espelho, mas o sensor está atrás do espelho. Significa que você não está filmando ali. Para filmar, você tem que levantar o espelho. Isso dava uma engenharia complicada que as câmeras SLR, que são as câmeras de espelho, não tinham. Aí a Nikon foi a primeira a sair com uma solução, mas a qualidade da imagem não era grandes coisas, ficou uma coisa meio amadora. E aí a Canon apareceu com a 5D e aconteceu um fenômeno que não pode ser dissociado do fenômeno da internet. Isso também é um negócio bem interessante, porque o DSLR não é um fenômeno técnico apenas, ele é um fenômeno social. Aconteceu o quê? Aconteceu, primeiro, que entrou no mercado uma câmera fotográfica muito boa, com acesso a um parque de lentes muito legal, e que trazia para a filmagem de vídeo características que até então só eram disponíveis em equipamentos analógicos de cinema. Né? Por quê? Porque o tipo de lente dessas câmeras fotográficas, mas principalmente o tamanho do sensor, produzia uma imagem que, não vou entrar em detalhes, mas genericamente a gente considerava cinematográfica, em oposição a câmeras de vídeo que tinham algumas configurações que a gente lia como qualidade de vídeo. Essa é uma dicotomia hoje que não é muito mais válida, né? Assim, houve uma convergência e o que a gente chama de padrão de cinema meio que ganhou essa batalha. Você praticamente não tem muito mais uma câmera com uma pegada vídeo da forma como a gente chamava 20 anos atrás e tal. De alguma forma, todas as câmeras hoje têm sensores grandes, acesso a lentes 35mm. Então, uma série de configurações da imagem, como profundidade de campo reduzida e tal, apesar de que isso encheu o saco também, todo mundo começou a fazer imagem tudo desfocado, é um inferno para controlar isso, mas não é o único aspecto dessa imagem. Isso aconteceu lá atrás, com a 5D Mark II, mas mais do que isso, aconteceu porque algumas pessoas, alguns fotógrafos com credibilidade no campo, atores com credibilidade no campo, começaram a utilizar a 5D Mark II como câmera de filmagem em trabalhos profissionais e começaram a compartilhar a experiência na internet. Tem umas 2 ou 3 figuras chaves nisso, que são as figuras que deram legitimidade ao processo. Né? E não é possível entender o fenômeno da DSLR sem entender esse fenômeno de rede, digamos. Aconteceu uma rede que começou a trocar informação. Por quê? Porque você tinha uma câmera capaz de produzir uma imagem muito legal, mas, ao mesmo tempo, você tinha uma câmera que não foi feita para isso, ergonomicamente. Uma câmera fotográfica não é uma câmera de filmagem. O corpo da câmera fotográfica, ele não serve para filmar. Né? Se você olhar as câmeras de cinema, elas são alongadas, elas são câmeras que você apoia no ombro. A câmera fotográfica, ela é para você apoiar no rosto. Então, ela te dá os pontos de apoio, 3 pontos de apoio, uma mão para sustentar, uma mão para segurar e dar o clique, e o olho. Então, você tem 3 pontos de apoio. Quando você vai filmar com ela, a DSLR você não bota mais no olho. Por quê? Porque justamente para filmar ela tem que levantar o espelho para liberar o sensor, para o sensor ficar recebendo a imagem da lente. Quando ela levanta o espelho, ela não produz mais a imagem. Então, o cara tem que afastar a câmera do rosto e ficar olhando para a telinha. Na hora que você faz isso, sua mão começa a vibrar, porque falta um ponto de apoio, e ela vibra de uma forma que não é a mesma forma que uma câmera no ombro vibra, que é assim, e tal. Isso produz um movimento esquisito. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso?
é que começou aí a galera a trocar informação. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu filmo com essa câmera? Aí um cara inventa um rig, aí aquilo é de baixo custo, ele começa a vender rig para câmera. Ah, a câmera ela tem um problema de imagem, a imagem está muito contrastada. Aí um cara começa a desenvolver um perfil Cine Profile para diminuir o contraste, para melhorar a capacidade de você editar aquilo na pós-produção. Isso, gente, não vem na câmera, porque é tudo assim. A Canon não criou esse fenômeno de rede. Foram os usuários. Os usuários é que inventaram esse fenômeno de troca de experiências e de construção de um saber coletivo para resolver os problemas de uma câmera que fazia bem a imagem, mas fazia muito mal o manejo do objeto câmera, né? Então, com a 5D Mark II, começa um fenômeno que a gente pode chamar do fenômeno DSLR, D de digital, SLR, Single Lens Reflex, que são câmeras de espelho. Aqui no Brasil a gente chama de câmera reflex. É uma câmera reflex digital, é uma DSLR, que teve impactos estéticos importantes, né? Assim, essa difusão e essa generalização do aspecto cinema, né? Todo mundo queria fazer uma imagem cinematográfica e não mais uma imagem com cara de vídeo. E era possível fazer isso numa câmera de $3 mil. $3 mil é grana pra caramba hoje em dia, hein? Se você pensar hoje, sem a lente, uma 5D Mark II, se você pensar hoje uma câmera dessa, a gente está falando de uma câmera de $3 mil só o corpo da câmera, vamos botar mais uma lente legal aí, mais $2 mil, a gente está falando de $5 mil de investimento para ter um equipamento legal. $5 mil vezes 6, a gente está falando de R$30 mil sem imposto. Né? E está falando isso para um mercado que não atualizou valores. Então, para o Brasil, isso ficou um problema, mas não era um problema para o Brasil lá atrás. Eu me lembro da galera que comprava 5D. É claro que depois começaram a sair as câmeras mais baratas. E aí você tem a Canon investindo, por exemplo, nos modelos 7D, que já era uma câmera de $2 mil, $1.500, $2 mil. E as baratinhas, as T3i, T5i, T2i, que eram câmeras mais baratas, não eram full frame, aí você tem outras questões. Mas você tem, então, um mercado que começa a oferecer soluções que vão de $5 mil a $600, tá? Que ainda é mais ou menos o espectro em dólar dos investimentos que a gente pode fazer hoje, ou pensar em fazer para adquirir câmera. Lá fora, esse paradigma não mudou muito. Você ainda tem isso, câmeras de entrada na faixa de $600, as Sony mirrorless, e câmeras mais top na faixa dos $5 mil a $10 mil aí e tal. Né? Que evidentemente exige alguém que já tem capacidade de repor isso com um nível de trabalho de mercado grande, e por aí vai. Então, a gente começa a ter aí uma mudança de paradigma que é bem interessante, e isso afeta outras áreas da produção audiovisual, tá? Porque na medida em que você tem uma câmera ou um conjunto de câmeras que te produz uma imagem cinematográfica, eu acho que caberia aqui a gente até dar uma aula específica sobre o que caracteriza uma imagem cinematográfica, porque várias coisas caracterizam uma imagem cinematográfica. Você abre também um horizonte de demanda mais sofisticada por essa imagem. Você já tem uma câmera que te oferece uma base, mas você quer poder aprimorar essa imagem. E aí também você começa, a partir dos anos 2010, a ter demandas de manipular a imagem na pós-produção, que a gente chama genericamente de correção de cor, que praticamente não existia quando a gente produzia em vídeo. O máximo que a gente fazia era mexer no brilho, ir para corrigir um defeito.
Mas aí você começa a ter demandas de produzir um look, né? Look L-O-O-K, ou seja, uma imagem com determinadas características estilizadas de cor. Isso não era possível antes, né? E também coincide com o fato de que, no nível do cinema, o cinema começa a se digitalizar e também começa a manipulação mais estilizada da imagem cinematográfica. No campo do cinema, isso acontece... No campo do vídeo, isso acontece desde os anos 80, tá? Os programas de correção de cor foram inventados para o campo do vídeo e eram muito utilizados na publicidade. Não era uma realidade da produção de vídeo normal do que se fazia, mas internacionalmente o campo da publicidade absorvia muito isso. Mas eram equipamentos caríssimos. O DaVinci Resolve hoje, que a Blackmagic comprou há uns 10 anos atrás e que disponibilizou hoje gratuitamente, era um sistema, porque não era só um programa, você comprava um equipamento, custava $800 mil nos anos 90. $800 mil. Ou seja, era um negócio... Não era normal, não era consumidor comum e tal. Mas, a partir dos anos 2000, eu falei isso um pouquinho no encontro passado, acontece um fenômeno que para manipular a imagem cinematográfica, se cria um processo que vai ser chamado de intermediação digital. O que significa isso? Significa que você filma em película, escaneia o filme inteiro. No Brasil a gente chama isso às vezes de telecinagem, só que a depender do estilo de telecinagem, isso não é o padrão, porque o padrão é pegar o negativo e quadro a quadro escaneando aquilo com alta resolução, 2K, 3K, 4K. Essa imagem digital passa a ser... Esse negativo ele é armazenado, ali você não mexe mais no negativo. E essa versão digital do negativo ela é trabalhada no computador, a imagem é trabalhada no computador, e essa versão digital vira o positivo. Por isso que chama de intermediação digital, porque não há mais a relação entre o negativo e o positivo, que era a realidade anterior do cinema. Você fazia o negativo, depois revelava no positivo. Você cria um meio de campo aqui, a partir dos anos 2000, chamado intermediação digital, onde você manipula digitalmente, inclusive na edição, você pode editar isso daí, mas é basicamente um processo de pós-produção de imagem, que, na verdade, é uma continuação do efeito especial como ele passa a ser desenvolvido nos anos 90, em que os planos onde vai haver manipulação visual, eles eram escaneados, mas só aqueles, não o filme inteiro, para você poder fazer uma composição digital da imagem. Essa é a realidade, a gente falou na aula passada, do efeito especial dos anos 90. Nos anos 2000, você começa a fazer isso com o filme inteiro. E começa a trabalhar o tratamento de cor do filme, que até então era feito de uma forma fotoquímica, ou seja, como é que você fazia você tinha um negativo e tinha um positivo. No meio de campo aqui, você podia fazer uns temporizadores, eles chamavam inclusive de... Em inglês é color timing, esqueci como era em português, temporização. É o tempo de revelação de cada elemento de cor que você poderia produzir uma imagem mais ou menos azulada e tal. Tinha alguns processos também de revelação que você poderia fazer uma imagem com algumas características. Por exemplo, nos anos 90, você tem filmes como O Resgate do Soldado Ryan, que não tem nenhum processo digital ali envolvido, ou o filme o Alien 4, que é feito por aquele diretor francês e tal. Ele é um filme, esses dois filmes eles usam um processo que chama Bleach Bypass, que produz uma imagem contrastada e pouco saturada, parece uma imagem meio prata. Então você tinha processos fotoquímicos. Bleach Bypass é a eliminação do banho de um dos elementos que você faz para revelação. Você não passa aquele negócio, aí a imagem vem mais carregada e tal. Hoje você faz o Bleach Bypass como um efeito de correção de cor.
Mas nos anos 90 você fazia isso como um processo de revelação, e isso dava uma estilização possível na imagem. Mas a partir dos anos 2000 você começa a fazer isso no scanner do filme. O primeiro filme que passou por esse processo é o filme dos irmãos Coen, E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? Não sei se alguém já viu esse filme. Que é um filme que tem uma imagem bem estilizada, e um dos motivos que eles quiseram passar por esse processo é porque o filme tinha que passar a imagem de uma época do ano que era mais seca. E eles filmaram na época do ano que as folhas estavam tudo verdinha. E aí, na época, a única coisa que eles tiveram acesso é que tem uma galera aqui fazendo, se a gente escanear o filme inteiro, a gente consegue trabalhar no computador e resolvia isso. E os caras fizeram isso pela primeira vez. É um filme de 2000. Isso foi feito também na mesma época na Europa com o Amélie Poulain, que é também um filme muito estilizado e que passou por esse processo de digitalização, né, de intermediação digital, DI. Ainda hoje muita coisa de correção de cor para cinema eles chamam de DI, intermediação digital. Atualmente você não tem mais isso no cinema, não volta para a película. Na maioria das vezes você também nem começa no filme, né? Tirando produções americanas com diretores que têm um apego estilístico grande, por exemplo, Tarantino faz os filmes dele ainda hoje com película. Parece que ele comprou e armazenou aí porque não tem, nem acha no mercado película para fazer isso. Scorsese também consegue fazer isso e tal, mas é um negócio caro, não é mais realidade. Então essa galera filma em película, escaneia, mas atualmente não volta para a película, porque não tem mais projetor de película nos cinemas. Você volta para um processo que hoje chama de DCP. Pode falar depois sobre isso. Tá? Mas o sistema digital de cinema hoje é DCP, Digital Cinema Package. Pacote de cinema digital. É o nome do tipo de mídia para você passar no cinema. Tá? No cinema não passa MP4. O cinema passa DCP. Em Cachoeira, inclusive, é uma grande perda que a prefeitura não teve grana de manter. Mas uma das coisas legais de Cachoeira é ter um cinema com padrão DCP, onde a gente podia testar isso. Né? Criar DCP e testar. E a gente fez essas brincadeiras algumas vezes. Cachoeira Doc era um negócio que intensivamente a gente fazia DCP para produzir. Um negócio super importante. Né? Bom, mas assim, essa pausa é para dizer que a partir dos anos 2000 começou essa coisa de hiperestilizar a imagem a partir das possibilidades de tratamento digital. E com a DSLR, isso invadiu também o mercado mundano, o mercado de baixo custo do audiovisual, com você querendo tratar a imagem. E aquilo que não era nenhuma possibilidade, ninguém fazia isso. O que você fazia? Você filmava em vídeo e editava, acabou, morreu. E gravava o DVD. Não tinha tratamento de imagem. Né? A não ser que tivesse um erro. Aí você chamava alguém para corrigir um erro de um negócio que ficou muito escuro. Mas a estilização no vídeo não existia. Mas, com o fenômeno do DSLR, com a imagem cinematográfica que a câmera digital, fotográfica, começava a entregar, e com o cinema estilizando pelo manuseio digital da imagem, você criou essa demanda que hoje é uma demanda comum. Assim. Acho que todo mundo sabe hoje que é legal fazer tratamento de imagem. Todo mundo quer fazer correção de cor. Tá? Esse é um fenômeno que veio com a DSLR e com a convergência para dentro do campo do vídeo dos padrões de imagem cinematográfica. Né? E cria-se também um fenômeno que é, bom, se eu vou fazer o tratamento da imagem, será que eu não posso capturar uma imagem que não é uma imagem finalizada, mas é uma imagem que vai me abrir possibilidades para tratar com mais liberdade depois? Era um pouco o que a gente estava falando aqui, Juvenal, em relação ao celular. Eu quero que o celular ele filma uma imagem pronta, uma imagem para eu compartilhar na internet, mandar para os parentes, está de boa.
Mas se eu quiser tratar aquela imagem, mudar a luminosidade, fazer uma estilização daquela imagem, o celular não me dá, por padrão, uma imagem com qualidade para isso. Então, normalmente, se eu começar a manipular a imagem do celular ou de uma câmera DSLR no modo normal, essa imagem vai começar a decair. Ela vai começar a apresentar ruído demais, macrobloco, que a gente chama de os quadrados de compressão. Por quê? Porque, voltando ao paradigma do que era o cinema antes, lembre que o cinema era, você filma no negativo e depois revela no positivo, e é o positivo que a gente mostra nas salas de cinema. E o negativo, por característica, ele tem muito mais qualidade do que o positivo. Ele tem muito mais informação. Era possível extrair muito mais informação do negativo do que do positivo, certo? É como se as câmeras normais me entregam o positivo. Eles não me entregam o negativo. Então, um segundo momento digamos assim, do fenômeno DSLR é o movimento do tratamento da imagem e a demanda por arquivos melhores para que eu pudesse tratar melhor essa imagem. Ou seja, o equivalente ao negativo. As pessoas começaram eu quero uma câmera que me dê uma imagem como se fosse um negativo, para que, a partir de tratamento, eu produza o positivo que eu quero exibir. As câmeras, elas são feitas não para entregar o negativo para você, principalmente em se tratando de vídeo, porque os arquivos de vídeo são muito grandes. As câmeras são feitas digitais, elas têm a possibilidade de entregar o negativo para a foto. No campo da fotografia digital, o equivalente ao negativo é o que a gente chama de RAW. R-A-W. Ou a pronúncia correta, que é RAW. O RAW é o equivalente ao negativo. Ok? Basicamente, o RAW é a imagem que foi capturada pelo sensor e não processada pela câmera. Ou seja, é a imagem crua, RAW em inglês significa cru, é a imagem crua, sem nenhum tratamento. Na prática, o RAW não é nem imagem, eles são dados. São dados capturados, é a informação que o sensor capturou. Salvou num pacotinho e dá para você. Você precisa de um programa capaz de ler o RAW para que ele transforme o RAW em imagem. Por exemplo, na fotografia você tem o Photoshop, você tem o Lightroom, são programas que lidam com o RAW. E as câmeras, normalmente, fotográficas, elas te dão duas opções, né? Elas te dão a possibilidade de você salvar em RAW, que é um arquivo grande, e a possibilidade de salvar em JPEG. Então a analogia aqui está funcionando. O RAW é o negativo, o JPEG é o positivo. O JPEG é legal de ver, mas ele tem pouca informação para trabalhar, para você manipular fotograficamente as cores e tal. Então o fotógrafo profissional ele fotografa em RAW, porque ele quer o que a câmera foi capaz de perceber, com toda a latitude, com toda a riqueza de detalhes e tal. Ele quer aquela informação crua. Ele não quer que a câmera tome decisões por ele. Porque é isso que acontece quando você não fotografa em RAW. A câmera toma decisões por você. Toma decisões de balanço de branco, toma decisões de exposição, toma decisões de redução de ruído, toma decisões de limitação do espectro de cores. E o RAW não. O RAW te dá, digamos assim, a imagem bruta. De novo, não é nem a imagem, os dados brutos que o sensor capturou. Mas o sensor de uma câmera digital, ele não é digital, ele é analógico. O sensor de uma câmera digital, ele é um conjunto de fotocélulas, como se fosse um painel solar. Sabe o painel solar que pega energia solar? O que é um painel solar? É uma superfície que é capaz de receber fótons e transformar fótons em volts, em eletricidade. Certo? É isso que é um painel solar.
Você bota no teto da sua casa, o fóton está caindo ali, o fóton está caindo no painel solar. O painel solar tem essa propriedade física de transformar aquilo em voltagem. A sua câmera, o celular que está aqui me filmando, a câmera fotográfica, o sensor é isso. É um painel solar em que cada painelzinho solar corresponde a um pixel da câmera. E ele é capaz de receber aquela informação e transformar em voltagem. Curiosidade. O sensor da câmera digital ele é incapaz de perceber cor. Fisicamente, não tem cor. Só tem luz. A cor é um problema perceptivo humano. E as cores que eu percebo enquanto humano não é a mesma coisa que o papagaio percebe, não é a mesma coisa que o pombo percebe. Cada animal ele reage visualmente às intensidades das frequências de onda de uma forma diferente. Nós, humanos, temos 3 cones especializados em frequências de onda. E essas frequências, inclusive, elas se misturam um pouco. Tem um cone mais ligado a perceber o azul, tem um cone, que é uma célula que fica lá dentro do olho, mais especializado no vermelho, outro cone mais especializado no verde. Inclusive o vermelho e o verde são quase idênticos na frequência de onda. Porque a luz ela é monocromática. A luz é só intensidade, é brilho. Mas como a gente tem células que reagem à frequência e manda para o cérebro é que colore o mundo. Bom, no mundo físico, a câmera não é capaz de fazer isso. A câmera, a fotocélula, o painel solar, ele só reage à quantidade de fóton que caiu nele. Adriano, logo, isso, cada um de nós enxerga as cores de maneira particular. O vermelho que eu enxergo não é o vermelho que você enxerga. Essa é uma discussão interessante. Um fato. Nós percebemos as cores de uma forma cultural. Por exemplo, na Grécia Antiga não havia uma palavra para distinguir verde e azul, era a mesma cor. Dizem que os esquimós têm 35 palavras para falar do branco. O que a gente diz é branco, o esquimó tem um nome para aquilo. É neve que caiu não sei aonde, é outra cor. Né? Então, nós segmentamos, além da capacidade do cérebro de ver, a linguagem segmenta, nomeia e faz com que a gente perceba de forma diferente essas coisas. E tem também as questões das variações e tal. Mas parece que é possível chegar a um meio termo. Ou seja, onde a gente concorda com algumas coisas. Quando eu era criança, eu achava assim, na verdade, todo mundo gosta da mesma cor, só que como a gente enxerga as cores, cada um do seu jeito, a gente nomeia o que gosta diferente. Eu gosto de azul, você gosta de amarelo. Mas, na verdade, a gente gosta da mesma cor. Era a minha hipótese infantil sobre o gosto pelas cores. Bom, mas deixa eu chegar rapidinho aqui. Como é que a câmera digital resolve isso? Ela resolve da seguinte forma. Em cima de cada fotocélula é colocado um filtro, uma lente colorida. Uma lente para o vermelho, uma lente para o verde, uma lente para o azul. RGB. Por que RGB? Porque nossos cones também são sensíveis a essa frequência de cor, que a gente chama de azul, vermelho e verde. Tá? Então, se coloca no sensor esses filtrozinhos em cada pixel. Um pixel recebe só o vermelho, outro pixel só o azul, outro pixel só o verde. Num padrão em que cada pixel não recebe todas as cores. A imagem final, o pixel vai ser colorido, mas no sensor o pixel é monocromático. Cada pixel vai receber, então, a luz filtrada, a intensidade da luz que passou pelo filtro vermelho, a intensidade da luz que passou pelo filtro verde e a intensidade da luz que passou pelo filtro azul. Esse é o truque para fazer um sensor enxergar as cores, enxergar a luz como nós enxergamos as cores. Né? E isso é o RAW. O RAW é, pixel a pixel, a intensidade da luz filtrada para cada coisinha dessa. Por isso que isso precisa ser transformado
em cor digital depois. Tá? Fica como informação genérica, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas tem aspectos interessantes aí nessa história. Bom, a demanda pelo RAW no vídeo, ela não podia ser atendida inicialmente porque o RAW é grande. Isso implica não apenas armazenamento maior, ou seja, cartões de memórias maiores, mas cartões de memórias mais rápidos. Por quê? Porque se você salva uma imagem muito grande, 24 vezes por segundo, você precisa que o cartão seja capaz de escrever muito rápido. Então, os cartões para consumidor, em torno ali de 2010, não tinham essa capacidade. Então, não é nem que os fabricantes não queriam, não tinha capacidade para isso. Tá? Câmeras de alto custo começaram a entregar isso. Por exemplo, a RED. Não sei se vocês já ouviram falar da câmera padrão RED, R-E-D, maiúscula. A ARRI também, são os dois grandes fabricantes que entregavam câmeras capazes de entregar o arquivo em RAW. Mas a gente está falando de câmeras de $30 mil o corpo. Câmeras cujas lentes às vezes custam $100 mil a lente. São sistemas extremamente caros. Veja que a gente está mudando o paradigma de câmeras de $1.000 para câmeras de $3 mil. Tá? E que não era acessível para o usuário comum. O que é que os usuários começaram a fazer? Tentar ajustar a imagem para a imagem ser uma imagem mais básica para manipulação. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é diminuir o contraste da câmera. A imagem fica mais leitosa, ou em inglês a gente chama de flat, mais chapada, mais plana, sem muita diferença entre o claro e o escuro. E essa imagem flat, ela te dá um pouquinho mais de dinâmica, ou seja, um pouquinho mais de diferenciação entre o claro e o escuro. Enquanto que a imagem hipercontrastada, ela tem uma dinâmica reduzida. Porque o contraste joga para os extremos o claro e o escuro e você tem meios tons reduzidos. Bom, a galera descobriu que se você manipulasse na câmera ali, tirasse um pouquinho de saturação, tirasse contraste, eliminasse a nitidez que a câmera às vezes dá, você podia fazer isso no próprio menu da câmera, você tinha uma imagem flat e essa imagem era mais legal para você trabalhar. Às vezes era possível, e é possível, você carregar perfis de imagem também mais flat. O primeiro que fez muito sucesso é o que chamava de Cine Style. Não sei se a galera aqui já chegou a encontrar isso, mas para quem viveu o DSLR, começava, tem que usar o Cine Style e tal. Era simplesmente um perfil de imagem que dava uma dinâmica um pouco maior, enquanto a gente não tinha acesso à imagem bruta da câmera. O Magic Lantern é uma forma de você dar um bypass no menu da Canon e ter controles que a Canon não te dá, inclusive coisas muito elementares, como picking, para fazer a nitidez ficar evidente. E o Magic Lantern mais novo, inclusive, com algumas câmeras Canon, começou até a dar RAW dentro da câmera Canon. Né? Bom, aconteceu um fenômeno interessante. Bom, virou meio história aqui, mas é o papo que eu tenho pronto. Aconteceu um fenômeno interessante, que é o seguinte: a Canon, que saiu na frente no campo das DSLRs, ela, a determinado momento, ela começou a não aperfeiçoar as câmeras fotográficas para vídeo. Então, por exemplo, a 5D Mark II ela parou no tempo, melhorou algumas coisinhas, mas não era um grande melhora. As T3i, T5i, é tudo a mesma coisa, não tem diferença praticamente de qualidade de imagem. Algumas câmeras começaram a oferecer um autofoco mais rápido e tal, mas a natureza da qualidade da imagem não mudou. Isso significa, o Luan está perguntando aqui,
respondo já para você, Luan, isso. Mas, rapidinho, sim, os fabricantes eles personalizam as cores, é o que se chama de ciência de cor. É como ele transforma essa informação crua do sensor em cor. Isso passa por escolhas estéticas e técnicas. E termina que cada câmera termina, digamos assim, impondo um tipo de imagem. Então, assim, as pessoas percebem que a Sony tem um tipo de imagem, que a Canon tem uma imagem, inclusive, que valoriza os tons de pele. A galera gosta muito do tom de pele da Canon. Nikon, eu gosto muito da qualidade da imagem da Canon. A que eu menos gosto é da Sony. Assim, a imagem que sai da Sony, ela não é uma imagem que a galera se queixa, principalmente para tons de pele. As câmeras novas da Sony até deram uma corrigida nisso. O nome diz ciência de cor. É como cada fabricante faz escolhas para transformar a informação do sensor, a informação crua, em imagem. Quando você tem acesso ao RAW, você pode fazer as escolhas, tá? Bom, então, a Canon, ela parou de otimizar as câmeras fotográficas dela. E ela começou a vender câmeras para audiovisual com uma faixa de preço mais cara, a C500, a C200. Então, no lugar de oferecer câmeras de audiovisual de baixo custo, que resolviam todos os problemas do audiovisual, ela inventou uma linha de câmeras para audiovisual. E parou de melhorar as câmeras básicas dela. Então, praticamente hoje, uma T3i e uma T5 não sei o que lá, não tem muita diferença. O sensor vai melhorando, a qualidade e tal, mas não é uma diferença substancial. E a câmera não oferece para você facilidades de filmagem. Esse aqui é o principal, tá? A Canon saiu desse mercado. Por quê? Porque ela criou um segmento de mercado próprio. Aí, para não canibalizar as câmeras de cinema e de vídeo dela mesmo, ela parou de fazer DSLR mais legal. Quem cresceu nesse mercado, criando câmeras que dão funcionalidades melhor para filmar, são fabricantes como a Panasonic e a Sony, num mercado novo que não é mais o DSLR, que é o mirrorless, que são as câmeras sem espelho. Então, é a Sony e a Panasonic um pouco menos difundida aqui no Brasil, mas a Sony mais. Uma das empresas, inclusive, que foi embora, né? Do Brasil. Até meses atrás, a Sony, inclusive, tinha uma forma de você comprar câmeras oficiais da Sony com um preço reduzido, porque ela montava as câmeras no Brasil, não mais. Né? Não tem mais Sony. Mas a Sony, ela investiu no segmento de câmeras sem espelho. São câmeras menores, mas não necessariamente de qualidade inferior. E essas câmeras são muito legais para filmagem. Elas são câmeras de resolução maior, câmeras 4K e tal. E a Sony, por padrão, ela não entrega o RAW, mas entrega o quase RAW. O quase RAW é o que a gente chama das imagens logarítmicas. São as imagens S-Log, que eu vou falar um pouquinho depois com mais calma para vocês. Mas isso é um nível de sofisticação muito legal. E as câmeras mirrorless começaram também, a Sony principalmente, a caracterizar por sensores hipersensíveis à luminosidade. Principalmente com a A7S, que é uma câmera que ela filma a luz de fósforo. Né? Sim. É uma câmera com hipersensibilidade à luz. Isso abriu umas possibilidades bem interessantes. No paralelo, nessa história, a gente está falando de grandes fabricantes, tá? Fabricantes padrão. Canon, Sony, Panasonic, Nikon. São os grandes. Sony é japonesa, Canon é japonesa, Nikon é japonesa, Panasonic, se eu não me engano, é japonesa também. É tudo japonês. E continua sendo... Panasonic é japonesa.
continuou sendo os líderes de mercado. E esses líderes de mercado são meio monopólio, tá? Assim, eles como a Canon, eles têm equipamentos em níveis e eles não querem canibalizar o mercado oferecendo equipamento de baixo custo com muita qualidade. Então, as câmeras são geralmente capadas. Capada, assim, certas funcionalidades que ela poderia oferecer está travado de fábrica. Porque senão, você tem uma 7S. A 7S é uma câmera maravilhosa, mas ela não te entrega tudo que você quer, porque a Sony tem câmeras de cinema digital, a F65, não sei o que lá e tal, que custam $20 mil, $30 mil. Ela não vai te dar por $3 mil o que a câmera de $30 mil está te dando. Então a Sony limita algumas coisinhas. Ou seja, ela deixa aquela câmera no segmento que eles chamam de prosumer, que é o intermediário entre profissional e consumidor, para não canibalizar o próprio mercado. E aí, nessa longa história, no meio desse campo aí, aparece uma empresa de fundo de quintal australiana chamada Blackmagic, que vai tensionar o mercado de uma forma muito importante. Bom, chamar de fundo de quintal é um pouco exagero. A Blackmagic é uma empresa que surgiu nos anos 2000, criada por um engenheiro de equipamentos para TV. O cara descobriu que tinha um nicho de mercado e que, na época dos anos 2000, os equipamentos para TV, para broadcast, por exemplo, que a Globo utiliza nos bastidores, eram muito caros e desnecessários. E ele achou que dava para criar uma empresa para vender barato produtos de alta qualidade para o mercado de TV. O primeiro equipamento que eles desenvolveram foi uma placa de captura, em 2001, que permitia você ligar uma câmera de vídeo e capturar para o computador para poder editar, tratar a imagem e tal. E depois eles foram criando outros equipamentos, eles começaram pequenininho e tal. Por volta de 2010, eles compraram uma empresa que é a DaVinci, que fazia um programa de tratamento de imagem, esse que eu falei que custava $800 mil, e a empresa estava fracassando. A Blackmagic comprou e um ano depois lançou o programa DaVinci Resolve por $1.000 na época. Eles compraram um programa de $800 mil e lançaram por $1.000. No ano seguinte, eles lançaram a versão gratuita do DaVinci Resolve, com menos funcionalidades, mas gratuita. Ou seja, em 3 anos desde a aquisição da empresa, de $800 mil, eles lançaram um produto gratuito no mercado, o DaVinci Resolve 8. E um ano depois, eles lançaram uma câmera, que é a Blackmagic Cinema Câmera, feia, não sei se vocês já viram, parece um tijolinho numa caixinha de alumínio, mas era uma câmera que entregava imagem em RAW e em ProRes, que é um formato sofisticado para edição. Tá? E essa câmera vinha casada com o programa DaVinci Resolve para tratamento de imagem. Eles criaram o que a gente chama de um ambiente. Não é ambiente, desculpe. Uma ambiência. Ou seja, a câmera não vem sozinha. Aí ficou clara a estratégia, porque eles compraram o DaVinci Resolve. Você vinha a câmera, o DaVinci Resolve para tratar o RAW e para fazer o tratamento de imagem. E isso muito barato. Essa é uma câmera que custava, na época que foi lançada, o equivalente a uma Canon 5D Mark II, mas entregava uma imagem com muito mais qualidade para manipulação. Tá? Um ano depois, eles lançaram a câmera de maior sucesso deles, até então, que é a Blackmagic Pocket, que é uma câmerazinha do tamanho de um celular, que filmava em RAW e em ProRes. E era uma câmera muito armengada, com problemas de bateria, assim, a bateria descarregava rápido,
problemas de áudio, não tinha um áudio bom, mas a base, a lógica dela de entregar a imagem RAW permitia que você, e a Pocket custava $1.000, você competisse em termos de lógica de filmagem com câmeras de cinema digital que custam $30.000. Ou seja, por $1.000 você comprava da Blackmagic uma câmera que funcionava, por princípio, como uma câmera de cinema digital, não como uma DSLR. Esse é um negócio interessante. Não como uma câmera fotográfica adaptada para filmar, mas como uma câmera de cinema digital. Esse paradigma tensionou esse mercado. Por quê? Porque Canon, Sony não queriam entrar câmeras de cinema digital para o consumidor de baixo custo, né? A Blackmagic entrou nesse negócio. A Blackmagic lançou não DSLRs, não câmeras fotográficas, mas câmeras de cinema. Blackmagic Cinema Câmera, Pocket, hoje Pocket 4K, pode ser, não fotografam. Ela está dentro de uma armadura aqui. Não sei se está dando... É o que a gente chama de uma gaiola, né? Um cage. Ela é mais menorzinha do que isso. Essa é a Pocket 4K, tá? Diferente da Pocket original, que era 2K. Essa é 4K. E, evidentemente, essa câmera não cabe no bolso. Eles chamam de Pocket porque a Pocket foi a câmera que mais vendeu feito água para eles, né? Essa daqui, na verdade, em termos de tamanho, ela é equivalente à Blackmagic Cinema Câmera, que é aquele tijolão de alumínio maior, né? Isso aqui é muito maior do que uma Pocket, tá? Tem um super monitor aqui atrás, bem legal, e parará. Fotografa em RAW. Já tem uma bateria melhorzinha e tem uma série de funcionalidades interessantes. Mas ela não é uma câmera fotográfica. Apesar de que ela tem uma funcionalidade de bater foto, mas é muito mais para se você quiser pegar uma foto de produção, no meio da produção ali. Mas ela não é uma câmera fotográfica normal. Ela é uma câmera de cinema digital. Ela é uma câmera de filmagem. Certo? Esse é um conceito interessante. Eu tenho aqui também uma câmera que é uma boa câmera de entrada e de filmagem. Essa daqui é uma Sony mirrorless. Essa é a A6400, tá? Só que isso aqui, ela é uma câmera fotográfica que tem funções avançadas de filmagem. Aqui eu tenho uma câmera de cinema digital. A faixa de preço é parecida. Isso aqui é uma câmera de $800, isso aqui é uma câmera de $1.200. Mas são produtos diferentes. Uma é uma câmera de cinema digital, a outra é uma câmera fotográfica que filma. Tá? E filma bem, não estou dizendo que ela filma mal. Mas o interessante é que a Blackmagic, que é uma empresa fora dos grandes majors, trouxe para a faixa dos $1.000 a $3.000 a tecnologia de RAW, de ProRes, que são tecnologias associadas à câmera de cinema, a RED, a ARRI, principalmente a ARRI. Eles copiam muito os padrões da ARRI, a cor da Blackmagic é muito parecida com a cor da ARRI, e por isso que ela é utilizada muito frequentemente como câmera B no cinema americano. Quando você tem uma câmera principal ARRI, eles usavam muito Pocket, a Pocketzinha como câmera para fazer uma cena secundária e tal, porque a Blackmagic copiou muito a ciência de cor da ARRI. A imagem da Blackmagic é parecida com a da ARRI.
Na época era a Pocket, atualmente a Pocket 6K é a câmera mais parecida com a textura da ARRI que tem hoje. Então, quando a gente está pensando hoje o mercado, vamos pensar assim, eu comecei falando de câmeras e queria trazer essas informações para você. A gente tem hoje, então, uma situação em que eu tenho um celular com boas capacidades, mas, de todo modo, com alguns limites também. Por exemplo, o limite do frame rate. Eu tenho uma tradição das DSLRs que hoje desagou nas câmeras mirrorless. As DSLR eram câmeras de espelho, essas são câmeras sem espelho. O sensor, ele não tem um espelhozinho aqui intermediando, tá? O sensor é visível direto. Mas essas câmeras hoje são melhores para investir do que as Canon, por exemplo. Então, eu não recomendo hoje investir em Canon para filmagem, a não ser para quem já tem, por exemplo, um conjunto muito bom de lentes Canon. Mas as câmeras Canon, na faixa de 800 a 3 mil dólares, não são câmeras muito legais de filmagem. Tá? Eles saíram agora com a C70, eu acho que é uma boa câmera de filmagem. Mas essas outras são câmeras fotográficas. E a Canon não quis mexer nessa lógica. Nikon também, tá? Nikon também ficou nessa de não incrementar. Mas a Sony e a Panasonic entraram no mercado de mirrorless e entregam hoje câmeras melhores para filmagem do que as DSLR. Eu não saco muito o campo das mirrorless da Canon, mas parece que tem Canon mirrorless também legal para filmagem. Mas veja, seja DSLR, seja mirrorless, nós estamos falando de câmeras fotográficas eminentemente que filmam. E muitas vezes nós temos acesso a câmeras como essa, que não são fotográficas, que são câmeras de cinema. E que são todas feitas para filmagem. Na minha opinião, a vantagem desse modelo sobre as DSLR não é exatamente qualidade de imagem. Certo? Porque você pode chegar com mais ou menos habilidade, e principalmente na Sony, que tem uma qualidade muito legal, em imagens muito boas. O problema, na minha opinião, não é que a Blackmagic vai te oferecer uma imagem melhor. Ela vai te oferecer arquivos melhores, sem dúvida. Arquivos melhores de trabalhar, arquivos potencialmente mais ricos em termos de informação. Mas a grande diferença para mim é que a Blackmagic, com essas câmeras, introduz você numa forma de produzir audiovisual que normalmente nós não temos acesso. Essa câmera trabalha como uma RED. Essa câmera trabalha como uma ARRI, que são câmeras profissionais de cinema que custam 30 mil dólares. Só a câmera. Então, e eu não estou dizendo comprem essa câmera, mas se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com uma câmera dessa, desde a parte da fotografia até a parte da manipulação do arquivo, você vai estar trabalhando numa lógica que é a mesma lógica de quem trabalha no audiovisual mais sofisticado, tecnologicamente. Certo? Então, só para repetir, para ficar claro, não se trata da qualidade da imagem, mas o tipo de trabalho, o tipo de fluxo de trabalho, o tipo de organização de tratamento de imagem que você tem acesso na hora que você tem acesso a trabalhar com uma Blackmagic. Isso, para mim, foi o que eu mais ganhei quando eu investi lá atrás na Pocket original. Essa câmera não é minha, essa câmera é da universidade. Tá?
graças à pandemia, está aqui em casa, mas é da universidade. Quando eu investi lá atrás na Pocket, é isso que eu digo. O que eu mais aprendi foi o workflow, foi a lógica de produzir e de editar imagem RAW. Eu hoje tenho uma série de percepções que contrastam com a percepção de quem nunca trabalhou com RAW, quem nunca trabalhou com ProRes. Por exemplo, as pessoas acham que ProRes, porque o arquivo é grande, é pesado. Não, é mais leve de você editar do que a H264, que é MP4. Porque nem sempre o arquivo grande é pesado para tratar. Geralmente é ao contrário. Quanto maior o arquivo, mais leve para editar e para fazer a pós-produção. Da mesma forma, existe um preconceito com o RAW. As pessoas acham que o RAW vai ser pesado, que vai precisar de um supercomputador para trabalhar. Não, o RAW é levinho. O RAW da Blackmagic é uma delícia de trabalhar. Então, assim, ter acesso a essas câmeras me permitiu ter acesso a arquivos de qualidade muito legal, preço barato. E, por exemplo, quando chegou para mim, eu comecei a tratar imagem, tratar cor, o dia que chegou para mim um filme em RED, não foi muito mistério. Eu botei no meu DaVinci, trabalhei lá e já sabia o que fazer com ele, né? Sem que eu tenha trabalhado numa equipe sofisticada de cinema e tal. Eu acho que, já até passei um pouquinho do tempo, eu acho que hoje, como papo introdutório, eu terminei fazendo um pouco de arco histórico, e que aonde mais ou menos a gente está em termos da realidade, né? E um pouco das minhas percepções de como lidar com essas câmeras, né? E onde perceber que tipo de abertura essas câmeras dão para a gente, e onde elas situam a gente no mercado, nas equipes de produção de cinema, e por aí vai. Agora me dê um retorno aí, porque eu me empolguei, falei demais e falei sozinho. Repercutam.